Graça e paz, igreja. Amém. Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração. Amém. Hoje é o nosso primeiro culto, mês de fevereiro. E Deus é bom. Começamos o segundo mês do ano e podemos aqui celebrar, agradecer, glorificar o nome do Senhor, amém? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor não nos desamparou, até aqui o Senhor tem demonstrado o seu amor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Então, possamos se render diante da presença dEle. Você que está em casa, seja bem-vindo. Você que está aqui, seja bem-vindo. Feche os seus olhos. Entre nesse momento, um tempo de adoração. Comece a falar com Deus. Comece a glorificar o nome dEle. E que a glória do Senhor resplandeça por meio da sua oração. Então, não começar. Pode começar a orar, pode começar a falar com Deus. Então vamos começar. Pode falar com o Senhor. Vai falando com o Senhor, abrindo o seu coração para Ele, agradecendo por todos os bens feitos que Ele tem feito sobre a sua vida. Pai amado, no nome de Jesus, neste momento nós começamos esse tempo aqui, Pai, de adoração, esse tempo de entrega, esse tempo do cuidado, do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Continue a fazer algo novo, continue a fazer muito mais daquilo que pensamos, ou até mesmo que imaginamos, ó Pai. Nós somos gratos pelo Teu amor, nós somos gratos pelo Teu cuidado, nós somos gratos por todas as coisas, ó Senhor, no qual o Senhor tem feito sobre nós. Senhor, nós somos gratos pelo amor de Cristo, nós somos gratos por tudo, Pai. Então entramos diante da Tua presença, como diz na Tua palavra, com um culto racional a Ti. E ó Senhor, eu sei que o Senhor não está procurando adoração, mas o Senhor está procurando adoradores. Então Senhor, que nós como adoradores começamos, ó Pai, agora a adorar a Ti, entregar o nosso coração em Tuas mãos. Senhor, adorar de todo o coração, entregar, Senhor amado, toda a nossa motivação, toda a nossa entrega diante de Ti. Porque não tem coisa melhor do que o Senhor que nos completa. Não tem coisa melhor do que o Senhor que faz todas as coisas, o Senhor que criou, o Senhor que nos deu fôlego de vida. Senhor, se algum dos meus irmãos, se algum chegou até aqui, se conectou conosco nesta hora, Deus, para poder celebrar diante de Ti, e estava desistido da vida, que neste momento o Senhor venha trazer no seu coração a alegria de poder se reviver, de ser restaurado, Pai. Então Senhor, nós Te agradecemos por esse momento, nós Te agradecemos pelo Teu amor, nós Te agradecemos, e ó Senhor, a Tua palavra diz que desde o ventre das nossas mães o Senhor já nos conhecia. Então se o Senhor já nos conhece desde lá, o Senhor tem planos, então nós somos alegres e felizes, e diante da Tua presença, nós nos agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos, ó Pai, de livramentos que o Senhor nos deu. Sabemos, Senhor, de coisas que por muitas vezes nos fez sentir mal, perdemos algo, Pai, mas até aqui o Senhor tem sido o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa direção, Pai. E o Senhor tem sido a nossa força. Então, Senhor amado, que a igreja entre nessa dimensão de entrega, nessa dimensão do sobrenatural, descansando no Senhor. Então, Senhor, nós Te agradecemos, porque com coração grato podemos dizer que o Senhor é Deus, podemos dizer que o Senhor é Pai, podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor.
E podemos dizer que o Senhor deixou o Consolador, aquele que nos enche de alegria e de ousadia, Pai, o Teu Espírito Santo. Então nós somos gratos, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor nos deu tudo, e o melhor que o Senhor nos deu foi o fôlego de vida. Aqueles que estiverem, Senhor, nos hospitais, necessitando de cura, Pai, visita esses hospitais, ó Pai. Visita, Senhor, cada leito no qual pessoas receberam o decreto de morte. No nome de Jesus, venha manifestar cura, Pai. Venha restaurar vidas, ó Pai. Senhor, entre nos lares. Aqueles lares que estão debaixo de ruína e de miséria, que a partir de hoje o Senhor também entre nesses lares e faça morada, trazendo restauração, trazendo, Senhor, o alimento sólido da Tua palavra, trazendo o alimento físico, Pai, mandando provisão, Senhor. Abençoe, Senhor amado, a nossa nação. Abençoe, Senhor, cada passo nosso. Abençoe no nome de Jesus. E nós estamos aqui só para Te agradecer. Só para Te agradecer, para adorar o Teu santo nome. Em o nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, e todos dizem amém, glória a Deus. Nós vamos entrar agora no momento de adoração, que você possa adorar junto com a gente, celebre, e neste momento, abra o seu coração para Deus, porque é tudo sobre nós, é tudo sobre você, é tudo sobre mim, e o Senhor tem esse melhor para cada um de nós, amém? Então vamos celebrar ao Senhor, vamos começar com essa adoração e entrega ao Pai, amém? Amém. Nós vamos agora, vou passar a palavra aqui para a dona Ana. Amém. Amém. Vamos fazer a nossa palavra de oferta. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 5. Mateus 5, do 23 e 24. Amém? A palavra do Senhor diz: portanto, se trouxeres a oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa palavra, ela me chamou a atenção, porque quando fala de ofertar, né? Quando a gente fala que é a nossa oferta, o Senhor, Ele nos examina, Ele olha para dentro de nós, né? A palavra dele já diz, quando você vai ofertar, né? E se você, na hora da sua oferta, lembrar que tem contenda, né? Com algum dos teus irmãos, deixa a tua oferta ali, vai lá e concilia-te com o teu irmão, né? A gente tem que Deus examina, porque não adianta a gente chegar diante de Deus, trazer ofertas e ofertas para o Senhor, mas no nosso coração, às vezes a gente tem tanta mágoa, tanto rancor, contenda, vira a cara para o irmão. O que adianta ofertar para o Senhor? Porque o Senhor, Ele quer que nós também perdoamos os nossos irmãos, né? E a oferta tem a ver com perdão. Porque se você não perdoa o seu irmão e vem para o altar do Senhor cheio de mágoa e de rancor,
o Senhor também não vai aceitar a sua oferta. A palavra dele diz que primeiro a gente deixa a oferta, mas tem que se reconciliar com o nosso irmão, né? Se você tem alguma contenda com ele, você tem que ir lá, pedir perdão, você tem que se arrepender primeiro, né? Porque o perdão, ele vem através do arrependimento, que quando a gente se arrepende, a gente pede perdão, né? E Deus nos perdoa. Então, se você tem alguma contenda, vai lá, deixa a tua oferta, mas vai lá e se reconcilia com teu irmão. E em 1 Crônicas 29, no versículo 9, 1 Crônicas 29, versículo 9. Fala: e o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Né? Aqui já fala que o nosso coração, na hora da oferta, ele tem que ser um coração perfeito, um coração alegre, né? Você tem que ofertar, não como que você não vai dar dinheiro para o pastor, você vai entregar essa oferta como se você estivesse entregando ao Senhor. É para Ele que você oferta, é para a obra dEle, é para as coisas do Senhor. Amém? Então, quando você for ofertar, seja com seu coração grato, com coração de alegria, né? Como se você estiver chegando, você imagina que você está chegando diante do Senhor e entregando uma oferta para Ele. Amém? Porque o Senhor, Ele quer o nosso coração, que nós entregamos a nossa oferta com amor, com alegria. Né? Não é triste, não é uma oferta de qualquer jeito, chegar de qualquer maneira diante do Senhor, mas com alegria, com amor. Amém? E tá devagar. Amém? Aí, glória a Deus, aí gostei. Só para distrair um pouquinho, só para contrair aqui. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Vamos levantar as nossas ofertas. Você já pode começar a fazer a sua oração pessoal, começar a orar ao Senhor, porque o Senhor conhece seu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Amém? Então, que você possa, nesse momento, fazer a sua oração pessoal ao Senhor, apresentar para Ele a sua oferta. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por poder estar aqui, por poder estar na Tua presença, por poder te ofertar, Pai. Pai amado, que o Senhor receba, Senhor, cada oferta como aroma suave, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor abra a Tua janela do céu e derrama as Tuas bênçãos sem medida, Senhor, sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te louvo, Pai. Que o Senhor aceite cada primícia, cada oferta, cada dízimo, Senhor, que for entregue neste altar, Pai. Que o Senhor, Deus, abençoa cada um deles, ó Pai. Cada um que tem o desejo no seu coração, que o Senhor sonda e conhece, e sabe, Senhor, tudo aquilo que teus filhos precisam, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em o nome de Jesus, e todos dizem? Amém. Amém.
Graça e paz novamente. Deixa eu só dar alguns recados aqui para vocês. Durante a semana, você que está aqui ou que está online, e você que é casado, ajuntado, né, ou até pretende casar, e já tem planos para casar, não tem problema. Participe com a gente dos cultos que nós estamos fazendo para famílias online. Tem sido um tempo restaurador, tem sido um tempo de transformação dos nossos relacionamentos. Então, todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós estamos falando sobre como lidar em família, como conviver a dois, como conviver não só a dois, mas quando tem filhos, dependendo 3, 4, 5, depende do tamanho da família. E muitas vezes é complicado lidar com isso. E na semana passada nós falamos sobre comunicação. E nós vimos o quanto que, pelo menos eu percebi durante esse tempo, o quanto que o meu casamento foi ferido por causa da falha da comunicação. De eu não saber como que Deus se comunica, e de não saber como a mulher se comunica, e nem a minha esposa saber como eu me comunico. E até a gente aprender isso, deu problema. Então você que tem interesse de investir nessa área, quarta-feira nós estamos fazendo online, né? Futuramente o nosso desejo é fazer presencial, mas é por causa do horário que não concilia para que muitas pessoas possam participar. Então basta acessar pelo Meet e você consegue participar, amém? Também nós temos nas sextas, né, no caso nós vamos alterar, no caso eu tenho uma célula que sequer às sextas, vai ser às terças agora, esta célula, e no sábado nós também temos células. Estas células nós estamos falando sobre uma chave do avivamento, que é a oração, e tem sido transformador, tem sido palavras que têm falado ao coração, e nós temos visto testemunho de pessoas que por meio da oração, Deus manifestando o poder de milagres, amém? Então, se você tem desejo de conhecer, participe da célula. Se você tem dúvida, você que está aqui ou está em casa, nos procure aqui na recepção, fale comigo, fale com algum do pessoal que está ajudando, dando apoio, ou fale pelo chat, que nós vamos te encaminhar para uma célula. Não fique sem participar de uma célula. A célula é um momento de comunhão, e um momento onde a gente tem relacionamento, e ali é um momento bem descontraído, né? Tem uma duração no máximo de 50 a 1 hora, então é uma oportunidade maravilhosa de você ouvir a palavra de Deus e viver em comunhão. Mas outro aviso, né? Aos sábados de manhã, nós temos os cultos das mulheres, né? O culto das mulheres, né? As mulheres aqui tá com a vaia, né? Como que é? Culto das mulheres. Aí sim, né? Então das 9 às 10 da manhã, nós temos todos os sábados aqui, e tem sido também um tempo de palavras transformadoras, palavras de vida, falando, trazendo a identidade de Cristo, falando sobre o amor de Cristo, como a gente vencer muitas coisas. Então, mulherada, para vocês é uma oportunidade maravilhosa, amém? E também sábado que vem nós teremos sábado que vem nós teremos o culto Kids, amém? Então as crianças também têm aqui participado, se envolvido, e tem sido uma bênção, que as crianças estão aprendendo a cada dia algo mais sobre Deus, e essas crianças estão aprendendo uma semente maravilhosa que é a palavra, amém? E é isso, nossos recados que nós temos. E o recado que nós temos hoje é que hoje nós começamos com uma nova série, amém? O mês de janeiro nós ministramos a respeito do que fazer com o seu tempo, e nós olhamos para tudo isso e vimos muitas coisas ao respeito que nós precisamos valorizar no nosso tempo. E durante esse ano nós já recebemos, a palavra profética que nós temos é o momento de despertar. Então a igreja, né, o Senhor está nos chamando a despertar.
O Senhor está nos chamando a acordar e deixar Cristo resplandecer sobre nós. Amém? E agora nós vamos começar com o tema de fevereiro. Mas antes disso, feche os seus olhos um minuto. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe se o nosso coração está perto, se está distante de Ti. O Senhor conhece o que nós estamos passando, se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos com algum sentimento bom ou ruim, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então, Pai, neste momento, eu te peço que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento para compreender a verdade que o Senhor quer revelar para cada um de nós. E que o Teu Espírito Santo nos convença. Conduza essa palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, nós vamos começar. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. O tema deste mês é pelo que vale viver. Você já pensou? Pelo que é uma afirmação, uma pergunta, pelo que vale viver. Pelo que você está vivendo hoje? Você já percebeu que nós estamos num tempo de que muitas vezes estamos tão perdidos que não sabemos nem por que estamos aqui. Muitos talvez estejam online, estejam aqui presencial, e muitas vezes, até penso eu, porque por muitas vezes eu fiz isso, de estar no culto e nem saber por quê. Eu nem sei por que eu oro, eu não sei nem por que eu trabalho, eu não sei por que eu tenho a minha família, eu não sei por quê. E aí quando a gente encontra algo que nos chama a atenção, a gente pega tudo que tem e os nossos esforços e vai em cima daquilo, porque de repente nós acreditamos que encontramos um motivo pelo qual temos que viver. Qual é o motivo de você viver hoje? Ah não, pastor, eu não tenho mais motivo nenhum para viver. Na minha vida está dando tudo errado, na minha vida só tem problemas, eu não consigo resolver nenhuma área da minha vida. Eu já não tenho mais motivação. E quando a gente olha para isso, nós vemos uma geração, e eu digo isso, me coloco, por muitas vezes já fiz isso, de correr para tudo que é lado e tentar encontrar respostas. Tentar encontrar uma resposta para ter sentido para viver. Sabe, buscando sentido para sobreviver nessa terra. Não vemos a hora, de falar, Jesus, volta, pelo amor de Deus, volta logo, porque eu não aguento mais. E nós, muitas vezes, ficamos aprisionados nesse sentimento, pelo que viver. E você já percebeu que, quando a gente não tem o entendimento disso, nós tentamos buscar respostas em tudo. Quando nós éramos crianças, os nossos pais diziam, você vai ser bombeiro, você vai ser gerente, você vai ser bancário. Eu lembro quando eu era criança que teve uma época que eu queria ser bancário. Eu lembro que uma época quando eu era criança eu também queria ser bombeiro. E aí o que acontece? A gente tem desejos e anseios na infância, porque os nossos pais, com muito amor,
eles nos motivam por muitas vezes a dizer ser alguém na vida. Alguém já ouviu isso? Você precisa ser alguém na vida. E aí a gente carrega esse peso de ser alguém na vida. Os nossos pais, com amor, não entendem esta palavra. Mas nós já somos. A palavra de Deus diz em Jeremias, ele chega para Jeremias e fala assim: olha, eu te escolhi no ventre da sua mãe e te coloquei por profeta. Então Deus já determinou, já escolheu algo para nós viver nessa terra. Mas nós passamos a vida desde a infância tentando ser alguém. Aí nós chegamos na adolescência e passamos por um momento de turbulência, porque na adolescência é um momento onde você quer se desprender daquilo que seus pais disseram. E de repente você também não quer só ser o que os seus amigos dizem. E você entra naquela guerra, né, que o pessoal chama de rebeldia, aquela guerra onde eu quero ter uma identidade, eu não quero mais ser uma cópia dos meus pais, mas também eu quero ser um pouco das pessoas que eu conheço, mas não quero. É uma confusão, é uma guerra. E engraçado que isso passa e muitas vezes a gente não tem um suporte, não tem alguém para poder compartilhar com a gente o que fazer neste momento. E a gente entra numa guerra, e esta guerra continua. E aí, eu lembro, eu vendo muito, gosto de assistir muito documentários, né? A gente vê os Estados Unidos criou um slogan, o sonho americano. O sonho americano é assim: o adolescente termina o ensino médio, ele tem que passar para começar uma faculdade. Ele precisa ingressar, senão ele não tem valor. E aí ele já começa a entrar numa dívida de faculdade, porque lá o governo financia a faculdade para os alunos. E hoje, se a gente olhar para os Estados Unidos, um dos maiores problemas é que tem muita gente endividada com faculdade, mas que não conseguiram nada. E aí a gente, né, tem essa visão, e que nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, e isso é muito bom. E aí quando a gente começa a perceber que a gente tem valor em algo, né, que de repente na nossa casa não perceberam, ou no nosso convívio não perceberam, mas chegamos no trabalho, e as pessoas perceberam algo em nós que ninguém percebeu. E aí você começa a ver que, além de você ser percebido, você começa a ganhar por aquilo. E aquilo começa a te alimentar, e você fala: isso é bom. E quem disser que não é bom é mentiroso, é bom. E aí você começa a se encher de desejo e falar: agora sim, eu comecei a trabalhar, eu estudei, eu fiz alguma coisa, agora o que eu quero? Eu quero construir mais, quero mais, quero mais. E aí já tem um sonho, né? Então aquilo que eu tinha sonhado em ser na infância já nem chegou perto, mas de repente a gente está ali, começa a prosseguir. Agora eu preciso casar, eu preciso ter um namorado, uma namorada, e para casar. Ou não, eu não quero casar, mas eu quero ter uma vida no qual eu possa construir, comprar meu carro, minha casa. E a gente vai vivendo assim. Uma vida no qual nós estamos o tempo todo atrás, correndo para ser alguém. Só que chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa, porque toda essa alegria de você receber o salário, né, do seu trabalho, que é muito bom, muitas vezes vai chegar uma hora que já não é mais o suficiente. Aquilo que você sonhou em comprar a sua casa, de ter um lugar bom para você morar, de ter um carro, de ter algo, quando você conquista, que você conquistou tudo, parece que já não é mais o suficiente para a gente. Aí você conquistou uma família, dentro da família você conquistou, estabeleceu com Deus ali algo maravilhoso, Deus te deu uma família, deu filhos, mas chega um momento que parece que não está bom. Então pelo que viver? Já pensou nisso?
Porque a gente começa a pensar: nossa, eu planejei tantas coisas, eu queria tantas coisas no ano de 2020, 2021, mas com essa pandemia acabou tudo. A minha vida acabou, não tem mais graça. Quantos de nós dentro da casa do Senhor, conhecendo a Deus, sabendo quem é Jesus, o que Ele veio fazer nessa terra, estamos presos em um sonho de ser alguém? E gente, isso nos consome. Isso nos consome de tal maneira que nos afasta da vontade de Deus. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas não é a suficiência para o nosso ser. Porque nós passamos a viver uma vida insatisfeita. Quando a gente olha, na semana passada nós falamos sobre embriaguez. A droga, né, aquilo que embriaga, primeiro momento parece ser bom, mas depois você quer mais e mais e mais e mais e mais. E aí você vê que aquilo que você está consumindo, quem já passou por isso sabe, que já não é mais o suficiente, você precisa ir para um patamar maior. E aí quantas pessoas que acabam com a sua vida por uma busca de ser alguém. E nós passamos ano, entra ano, sai ano, eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém. E quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Pelo que vivemos. Mateus 6, 21. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Às vezes a gente chega até na igreja procurando ser alguém. Amém, Deus abre até a oportunidade de a gente chegar procurando ser alguém, para conhecer alguém que nos mostra quem nós somos, que é Jesus. Só que, por muitas vezes, a gente entra no automático com Jesus e nos tornamos e continuamos na mesma coisa dentro da igreja, buscando ser alguém o tempo todo. Mas aqui, Jesus deixou claro: onde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. O problema está de como nós entregamos o nosso coração. Para que nós entregamos o nosso coração? E agora eu pergunto, será que Deus quer que nós entregamos o nosso coração para todas as coisas que a traça corrompe, consome? Que a ferrugem toma conta? Porque muitas vezes a gente prende o nosso coração em algo material. Muitas vezes a gente prende o nosso coração em algo que até foi Deus que nos deu, nos ajudou a conquistar, mas a gente prende o nosso coração naquilo. E quando perdemos aquilo, nós entramos em desespero, porque achamos que o nosso mundo acabou. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou para viver nessa terra. Então, a gente precisa compreender que o nosso coração, ele denuncia pelas nossas atitudes aonde ele está firmado. O nosso coração vai denunciar o que nós estamos buscando. Se você fecha os seus olhos, você que está aqui, fecha em casa. Seja sincero com você mesmo. Se você fosse fazer essa pergunta para você: qual é o motivo de eu viver? O que você tem de resposta? Dependendo da sua resposta, você pode continuar vivendo uma vida insatisfeita. Mas se dependendo da resposta, você pode continuar vivendo a cada dia o melhor de Deus. Então, o Senhor nos convida para isso.
O Senhor nos convida, porque você sabe o que faz a gente viver em busca de ser alguém? Muitas vezes está relacionado a palavras que foram lançadas lá atrás. De repente alguém falou que você não ia dar em nada, e você está correndo atrás para ser alguém, para mostrar que foi alguém. Mas você não precisa mostrar para ninguém quem você é, porque o Senhor sabe quem você é. Amém? Então, nós precisamos compreender que o nosso coração pode estar nos levando à contramão daquilo que Deus quer para a gente. O nosso coração pode estar preso a uma rejeição, e como nós somos rejeitados o tempo todo, nós ou rejeitamos ou não queremos ser rejeitados, buscando a aceitação de tudo e de todos, fazemos coisas que o Senhor não pediu para fazer, e isso tem consumido. Eu queria compartilhar com vocês um exemplo de um homem na Bíblia, chamado Davi. O rei Davi, eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar do rei Davi, ou assistiu a série que teve na Record, a história do rei Davi, ou já ouviu alguém falando sobre ele. E tem uma coisa impressionante nesse homem que chama muita atenção. O rei Davi, ele foi um homem que foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus para ser rei. Ele foi ungido, passou-se anos depois da unção dele para que ele se tornasse rei. Foi um cara que foi perseguido, foi um cara que foi guerreiro, que matou muita gente em favor de Deus, que Deus, havia guerras estabelecidas e Deus fez ele vencer. Foi um cara que quando ele reinou, ele conseguiu fazer o que nenhum rei tinha conseguido fazer até aquele momento. Ele conseguiu reinar sobre todo Israel. E Davi tinha o que ele queria. E a gente olha para Davi, a gente vê um exemplo. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que Davi, por maior guerreiro que ele era, por maior das experiências que ele tinha, de ver Deus fazendo, ver Deus movendo para derrubar um gigante que Israel inteiro estava com medo, e ele teve ousadia para matar aquele gigante. E quando chega um momento da vida dele, Davi se vê em um momento onde ele é perseguido e querem a cabeça dele. E o que Davi faz neste momento? Com muito medo. Com esse momento de muito medo, Davi não vai nas experiências dele, porque eu vou contar um negócio para vocês. Se tem uma coisa que nos afasta da vontade de Deus, é a nossa experiência. Porque pela experiência a gente deixa de buscar a Deus para fazer do jeito que a gente já sabe fazer, porque um dia deu certo. Mas a gente não sabe se aquilo que deu certo hoje, Deus quer que dê certo amanhã. Então, por muitas vezes, a gente vê, Davi tinha uma experiência no seu currículo de guerreiro, mas quando ele ouviu que queriam a cabeça dele, ele não chegou diante do povo e falou assim: olha, querem a minha cabeça. Começou a choramingar diante do povo, mas Davi foi diante de Deus. E o que é engraçado, que Davi tinha tudo, mas nada daquilo que ele tinha valia mais do que a presença de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27, verso 4. Olha aqui, a palavra diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Eu não vou ler todo esse salmo, é só esse versículo que nós vamos focar hoje. Mas olhando para esse versículo e olhando para o contexto, ele chega diante de Deus, diante de tudo aquilo que ele estava passando, e ele fala: uma coisa peço ao Senhor, que eu o buscarei. Que todos os dias a minha vida esteja na sua presença. E que eu possa morar na sua casa e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, pelo que vale viver. Olha o que Davi fez. Se a gente destacar esse verso, em alguns trechos, nós podemos destacar ele em 6 momentos. Se você que está anotando, você que está aí, pegou papel em casa aqui, está anotando, preste bastante atenção e anote. Primeiro passo que ele fala, uma coisa. Esse uma coisa, quando a gente olha para cá, Davi estava passando por uma guerra interior. Ele estava passando por uma guerra de perseguição, tanto exterior, mas era uma guerra interior. Que muitas vezes a gente passa por isso, no nosso dia a dia. Mas o que é impressionante é que Davi fala, uma coisa peço. Quando ele fala uma coisa peço ao Senhor, ele está expressando uma prioridade. Quando a gente olha para Davi, a gente vê que Davi, nos momentos das suas maiores crises, ele sempre busca priorizar o Senhor. E igreja, Deus quer que nós o priorizamos. Quando a gente fala de priorizar, fala assim, o que é mais importante para você? Sabe por quê? A gente tem a tendência, no momento das nossas crises, ou até mesmo nos momentos que nós estamos bem, é não priorizar. É a gente começar a dar importância, não para Deus, mas dar importância ou para nós mesmos, ou para coisas, ou para outras pessoas, mas nós não priorizamos a Deus. E por não ter priorização, a gente acaba tirando a confiança. Então, o Senhor nos convida hoje a sair das nossas próprias experiências, do nosso próprio jeito de ser, de resolver as coisas, e começar a priorizar a Deus. Falar, Senhor, eu priorizo o Senhor. Isso é bem complicado. Eu estou falando de experiências porque eu já fiz muito isso, e se eu não prestar atenção, eu acabo fazendo. Às vezes eu passo por uma situação no qual eu já passei parecida, e eu nem vou diante de Deus falar com Ele, eu já vou fazendo do meu jeito, já vou resolvendo do meu jeito. Só que tem um problema. Toda vez que eu faço isso, eu quebro a cara. Porque eu começo a fazer do jeito que é meu e não do jeito que é do Senhor. Então, quando é só você pensar, né? Principalmente quando você trabalha muito com a escassez, que você tem oportunidade de buscar a criatividade, a gente quer ser muito criativo em buscar soluções em nós mesmos. Mas tem coisas que você precisa dar prioridade para Deus. E se eu falar se tem coisas, não, tem que ser todas as coisas. Sabe, nas pequenas coisas você precisa dar prioridade para Deus. O que fazer? É parar e dar prioridade para Ele. Então nós vemos aqui que Davi deu prioridade para Deus. Ele falou, Senhor, uma coisa, é tão importante o Senhor que eu quero ir diante do Senhor e pedir. Na continuação do verso ele diz, uma coisa peço ao Senhor, a petição. Davi sabe que ele precisa priorizar a Deus, e também sabe que ele não resolve as coisas sozinhos.
Então o que Davi faz? Quando ele fala, eu peço ao Senhor, ele está dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Quantas vezes a gente sai fazendo as coisas sem pedir direção para Deus? Talvez você não conheça muito a Jesus, talvez você não conheça muito a Deus, mas busque conhecer porque Ele quer que você busque orientação para você não quebrar a cara. Para que você não fique insatisfeito e frustrado, porque nem tudo que nós formos falar com Deus vai ser do jeito que a gente quer, mas a resposta de Deus, aquilo que Deus vai fazer com você, não vai te deixar frustrado porque você confia nele. Então, Deus está chamando a gente a pedir ajuda para Ele. E olha o que diz aqui em João 15:5. João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós somos cristãos, então nós precisamos fazer as coisas com Ele, precisamos pedir ajuda para Ele. Jesus deixou claro que Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Então, nós precisamos sim buscar sentido para a nossa vida, entendendo que nós não estamos sozinhos, querendo carregar todas as cargas, e nós estamos ficando cansados e oprimidos de carregar tanta carga que Deus não pediu para a gente carregar. Nós estamos num momento de tanta coisa boa, tanta facilidade, que nós estamos com uma agenda extremamente lotada, e não temos mais nem tempo de pedir ajuda para Deus. Porque se eu falar que eu vou pedir ajuda, eu vou dizer que não tenho tempo. E olha que mas você fala assim, mas como que nós estamos com a agenda cheia no meio de uma pandemia? Até dentro de casa, a gente está com uma agenda cheia para arrumar a casa. Porque em casa, eu vou pegar o exemplo, às vezes tem dias que a gente arruma a casa 3 vezes. Porque você arruma, bagunça, arruma, bagunça, arruma, bagunça. E está o tempo fazendo, mas é quando você vai ver, falar, Senhor, não tive tempo de falar com o Senhor, mas amanhã eu falo. Amanhã eu te peço, amanhã eu peço ajuda, não. E aí nós estamos passando em tempo e tempo, e perdendo o sentido da vida, porque nós estamos buscando ser alguém, mas sem buscar aquele que é. E Jesus deixou claro que sem Ele nós não podemos fazer nada. Quantos já fizeram o planejamento de 2021? Quantos já planejou, vou fazer isso, e você perguntou para Deus o que fazer? Eu tenho um costume de acordar, ter um momento de devocional com Deus, de falar com Deus, aí tem um momento de ler a palavra, tá? E depois eu paro para fazer a minha lista de afazeres, atividades de trabalho, coisas em casa, da igreja e assim por diante. E eu tenho a tendência a fazer isso quase todos os dias. Quando eu não faço esse mapa do que eu tenho que fazer, eu gosto de fazer no WhatsApp, porque eu tenho o meu grupo do WhatsApp, que só tem eu. E aí lá eu faço o que eu tenho que fazer. E quando eu não faço isso, eu faço isso mentalmente, desenhando o que tem que ser feito. E aí tem dias que o negócio vai uma maravilha, mas tem dias que sai totalmente do meu controle. Mas o que me faz não desanimar de todo aquele planejamento que eu fiz, foi o tempo que eu tive com Deus antes. Porque eu sei que a vontade dEle é que prevalece. Então nós temos que pedir ajuda do Senhor para isso. Então se você já se planejou para 2021, se você já fez todo o seu planejamento, já viu tudo que está acontecendo, comece a compartilhar com Deus. Muitas vezes compartilhe antes, para que Deus te mostre o que você deve fazer. 3. Ponto 3. No verso diz, uma coisa peço ao Senhor, e eu
e a buscarei. Aqui está dizendo que Davi tem a disposição para buscar. Porque às vezes a gente tem a disposição para pedir. A gente pede uma vez, mas nós não o buscamos. Não nos passamos a buscar Ele o tempo todo. Sabe, nós acabamos criando assim, poxa, hoje eu preciso de Deus, deixa eu pedir para Ele. Acho que eu preciso dEle, eu vou pedir para Ele agora porque eu estou precisando. Mas o que o Senhor nos convida é buscar Ele o tempo todo. É buscar Ele, né? Diz assim, eu buscarei. Eu desejo de buscar. Buscar fala de você tomar uma ação. Não ficar pensando, mas tomar uma ação e ir buscar. Ir buscar aonde? Olha o que Jeremias diz. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. As distrações, as coisas do dia a dia, muitas vezes nos impedem de buscar a Deus. Porque às vezes a gente não acredita que Deus pode responder a nossa vida. Eu vou contar um negócio que é maluco para vocês, uma coisa muito simples. Ontem eu estava conversando com o pastor Renato, e Deus me fez lembrar de como a gente precisa ser ousado nas pequenas coisas. E aí eu comecei a contar um monte de testemunho para eles, de coisas que eu cheguei até algumas pessoas, e eu fui orar. A pessoa falou, você pode orar para mim, por tal coisa? Eu posso. E às vezes eu falo assim, poxa, será que eu tenho capacitação de orar e Deus responder? Às vezes eu acho que eu não sou capaz, e não sou mesmo. Mas aquele que me capacita é Ele que responde. E aí eu comecei a compartilhar e falei, olha o tanto de milagres que aconteceu e eu não percebi. E Deus foi fazendo orações bobas, simples, e que Deus manifestou poder. E hoje, em casa, a gente não tem TV normal, né? A gente tem o YouTube, tem o Netflix, e não tem a TV aberta, porque não tem, a gente tem até a TV Smart, mas não tem antena. Tem uma antena pequena, mas como é prédio, não pega sinal. E o Davi queria assistir o jogo do Palmeiras. Estava com muita vontade. Eu falei, o que nós vamos fazer? É um pouquinho antes do culto, então nós vamos lá no Poupa Tempo, de repente a gente assiste, se estiver funcionando. E aí eu cheguei do mercado e falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar colocar aqui na TV. E aí quando eu peguei na antena, eu coloquei a antena, falei assim, eu vou orar e vou pedir para Deus. Não pega o sinal de jeito nenhum. Presta atenção. E o Davi sentado, eu estava no meu quarto, liguei, coloquei da antena, e o Davi sentado jogando jogo de botão. E aí eu falei, Davi, eu vou orar. Ele, tá bom. Pai, em nome de Jesus, nunca pegou o sinal aqui da Globo. Quando pega ruim, eu peço para que o Senhor libere o sinal para que assista o jogo. Abri os olhos, apertei o botão 5, o que aconteceu? Funcionou, assistimos o jogo todo. Nas coisas simples, a gente precisa buscar Deus nas coisas simples. Eu falei, e aí eu falei um negócio, Senhor, o Senhor conhece o desejo do coração do Davi. E o Senhor conhece o meu desejo do coração que eu quero assistir com ele. Então que o Senhor faça o milagre. E gente, aí eu olhei para o Davi e falei assim, você viu? Ele ficou assim, vi. A TV funcionou. Assistimos o jogo inteiro. Então você vê que a gente precisa buscar Deus nas pequenas coisas. Porque a palavra do Senhor diz, se nós somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Então o que está faltando é a gente se render a Ele, buscar a Ele. Por que Davi, o rei Davi estava ali falando com ele, eu o buscarei, porque ele sabia que no Senhor ele encontrava tudo o que ele precisava. E nós precisamos encontrar no Senhor tudo o que a gente precisa.
A gente precisa descansar no Senhor. Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem me ensinado a respeito disso, porque eu sempre aprendi que fazer tudo, sair fazendo, mas Deus não quer que a gente saia fazendo tudo. Antes de tudo, deixe na mão do Senhor, peça ao Senhor. Então, nós temos que buscar de todo o coração. Aquele momento que eu fiz aquela oração era de todo o coração. Se Deus não respondesse, amém. Mas Deus respondeu, e respondeu que eu fiquei maravilhado com algo tão simples. E às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. E nós temos que prestar atenção e pedir para que Deus faça o milagre dele, mas que faça conforme a vontade dele. Então nós precisamos continuar a buscar. Se você buscou a Deus ontem, se você buscou a Deus há 3 semanas atrás e você não percebeu nada, continue a buscar. Poxa, eu não consigo buscar a Deus porque não tem resposta. Continue, porque Deus, Ele quer que nós insistamos em prosseguir, em procurar a Ele. Amém? Continuando, Ele diz assim, fazer morada. Ele diz, no verso, continuando, Ele diz assim, deixa eu só pegar o verso aqui completo. Eu o buscarei para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Naquela época, Deus não habitava em homens, Deus habitava na tenda, Deus habitava por meio da arca do Senhor. E Ele estava falando que Ele tinha um desejo, imagine um cara, rei, tinha um desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. E esse desejo tem que ser no nosso coração, de todos os dias o Senhor morar na nossa vida. De todos os dias o Senhor fazer uma morada na nossa vida. Esse tem que ser o desejo, porque na morada há intimidade. Deus não quer que você namore Ele. Sabe como que é uma vida de namoro com Deus? Só vejo Ele aos finais de semana. Porque durante a semana eu não consigo ver porque eu trabalho. Mas Deus não quer isso. Deus quer uma vida de casado, que todos os dias você possa acordar com Ele, e todos os dias você possa dormir com Ele. Sabe aquele momento de desejo maravilhoso que você tem de chegar em casa para ver o outro? É isso que Deus quer, que nós tenhamos desejo maravilhoso de morar com Ele, fazer morada na nossa vida. Segundo, na sequência ele diz assim, não só morar, mas contemplar a beleza do Senhor. Quando a gente fala de contemplar a beleza, fala de ficar fascinado. Quem aqui já não ficou fascinado por algo que você, de repente você viu algo na internet, ou viu uma série no Netflix, a série era tão boa, que quando ela termina você começa a pesquisar quem é o diretor, quem é os atores, que se vai ter uma outra série ou não, você começa até planejar em reescrever a série, de tão fascinado que você fica. E é assim que o Senhor quer que a igreja seja, fascinada por Ele, desejosa por Ele, e de falar, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero conhecer mais e mais do Senhor. E gente, quanto mais eu conheço, mais eu quero. Quanto mais eu me relaciono, mais eu quero. Então o Senhor convida a gente, e isso tem que partir do primeiro momento, eu quero buscar. Agora, eu desejo buscar, porque eu contemplo a sua face, eu contemplo a sua maravilha. Nós precisamos contemplar. E continuando, ele diz assim, contemplar a beleza e meditar no seu templo. Meditar. Esse meditar no seu templo, fala que ele queria ficar todos os dias contemplando a beleza de Deus e meditando no templo dele. O que seria essa meditação? A palavra meditação, se você for buscar a origem, tem vários significados, mas alguns desses significados é estudar, investigar, examinar. E aí, aquele que está fascinado por Deus,
tem o desejo de viver, de querer conhecer mais dele. Sabe qual que é o nosso maior problema? Que às vezes a gente só quer conhecer a Deus quando a gente está com um problema. Quando a gente está em crise, a gente quer tentar conhecer a Deus naquela crise. Ah, então não vou procurar não. Procura, continue. Mas não procure só na crise, mas procure a conhecer a Deus em tudo. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Quanto mais você conhece a Deus, menos você fica refém de ser alguém. Porque você já é filho e filha amada de Deus. Pelo que temos que viver? Pelo que é mais importante. Quem é mais importante para nós? Aquilo que a gente dá importância, a gente reserva tempo. Aquilo que a gente dá importância, a gente tem prazer de estar. Então Deus convida você que está aqui, você que está em casa, a ter prazer na presença dEle. Não vai dar tempo, mas o apóstolo Paulo fala que tudo que ele conhece perto de Cristo se torna estrume. Tudo que ele tem perto de Cristo se torna estrume. Ele diz dessas palavras, Filipenses 8:3. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Olha, o Senhor quer que a gente tenha tanta importância que, se nós vamos fazer algo, eu quero conhecer em Cristo, o que Ele quer que eu faça a respeito disso, porque eu quero ficar mais parecido com Ele. Gente, Deus não é egoísta, Deus não quer que nós vivamos, Ele quer, não, eu quero que eles sejam os meus, como se diz, fantoches, não. Deus quer que a gente busque a Ele dessa maneira, até que nada mais importe, porque Ele sabe que nele nós encontramos tudo o que precisamos. Fique de pé. Você na sua casa, reflita nesse tempo agora, você que está aqui, reflita. O que é mais importante para você? Deus quer que Ele seja mais importante. Deus te convida hoje a viver uma vida de entrega por Ele, mas você fala, poxa, eu não acredito. Então peça para que o Senhor te ajude a acreditar. Como que você vai acreditar se você não ouve a verdade dEle? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não o conhece, como que você vai acreditar nele? Como que você vai entregar sua vida para Ele se você não sabe quem é Ele? Como você vai fazer sentido para a sua vida, se até agora você entendeu que o sentido da sua vida é ser alguém? Mas Deus já planejou o melhor para cada um de nós. Então feche os seus olhos, fale com o Senhor. Enquanto esse louvor estiver tocando, você aqui, você na sua casa.